Bom dia, Oficina da Alma no Ar. Hoje a gente vai fazer um programa especial com o nosso professor José Paulo dos Santos, mestre em Tai Chi, reflexologia, né, e algumas artes orientais. E ele vem trazer para a gente algumas explicações, alguns entendimentos. E também, né, para que a gente possa compreender um pouco melhor. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre reflexo? Ok, vamos lá. Né? O que o reflexo pode ajudar as pessoas no dia de hoje? O reflexo é uma ferramenta fundamental. Uma vez que a população está nesse turbilhão, nessa correria desenfreada, né? Então é necessário descarregar essas energias através da reflexologia para a Terra, para que possa acalmar a mente, tranquilizar a mente. E uma vez que você toca nos pés, o toque é um momento salutar para que as tensões mentais, a fadiga possa ser liberada. E cada ponto exerce uma ação. Por exemplo, do fígado, do baço, dos rins. Então vai jogando ações energéticas para esses órgãos e com isso vai tranquilizando o sistema nervoso. Legal. A reflexo, o princípio dela é através dos meridianos? Ou ela trabalha assim um todo? Ela trabalha um todo, mas ela ativa os meridianos, ela dá um start, ela libera o caminho para que o fluxo do meridiano, como um rio que precisa liberar as suas margens para que esse fluxo dessa água possa correr livremente. Uma vez que esse fluxo está livre, o sangue e a energia fica mais livre, fica mais liberto, né? E a pessoa se sente bem, se sente mais prazer. Então, toda uma ação depende da reflexo. Legal. Quando, assim, por exemplo, nos toques, né, no desintoxicar, que dá a entender que é isso, né, porque libera, trabalha os fluxos como um todo. Eu consigo, ou vamos dizer assim, né, o terapeuta consegue trabalhar processos infecciosos, inflamatórios, ou até mesmo na corrente sanguínea? Inclusive desintoxicantes, hein? Muitas vezes as pessoas tomam muitos remédios para determinada patologia e interfere em outra ação do corpo. E isso, a reflexologia, através dos aromas, ou através do próprio toque, ou com um óleo medicinal, vai viabilizar esses processos que intoxicou esse organismo. E a patologia vai sendo liberada gradativamente. Então, o processo é um processo gradativo. De consciência, inclusive, dessa pessoa, quanto o seu pisar, quanto a sua maneira de estar andando também. E aí a pessoa vai tomando mais consciência de si. Legal, entendimento, a compreensão de como talvez a nossa postura, né, acaba refletindo no nosso modo de, vamos dizer assim, de pisar, de andar, né? E nisso, por exemplo, a reflexo consegue, através desse entendimento, dessas ações, detectar que a pessoa possa estar caminhando para desencadear um certo processo? Sim. Tanto positivamente como negativamente, né? Por exemplo, tem uma pessoa com um torcicolo agora há pouco, e de repente ela ficou muito exposta ao vento, né? Quer seja do exemplo do ventilador, né?
isso interferiu no seu processo de saúde e ela acordou com um torcicolo. Através de 5 minutos de toque, né, ela já, uma vez que ela estava com um semblante fechado, tenso, né, através desses 5 minutos que foi promovido, ela já começou a sorrir. Então a sua musculatura ganhou esses eflúvios energéticos, né, e foi liberado aquela ação que poderia vir a ter uma situação mais agravante, né? Se ela não tivesse um terapeuta nesses 5 minutos que ela promoveu através da reflexologia. Né? Sim. A reflexo, ela pode ser uma técnica assim, isolada, a pessoa passar uma vez só, ou ela seria indicada como um tratamento? É indicada como um tratamento. É uma boa pergunta essa aí, porque às vezes o pessoal acha que é um efeito pastel. Sim, ou seja, imediato, já fez e está pronto. Não. Deve ser dosagem a cada 15 dias, ou até em termos preventivo também. Né? Às vezes as pessoas aqui no Brasil, em especial São Paulo, não têm essa proposta de fazer preventivo. A prevenção, Então, muitas vezes é até importante esse trabalho de manutenção quanto à ação preventiva também. Isso é legal, isso é muito importante. Né? Porque se você estiver legal, estiver equilibrado, né, você fazendo o processo pelo menos que fosse uma vez, né, por mês, né, uma manutenção, ou a cada 15 dias, né? Ou numa necessidade, começa a diminuir, né? Ou se há uma necessidade, né, fazer um processo toda semana, né, ou pelo menos de 15 em 15 para manter, né, já que quanto mais acredito que a pessoa tem uma vida atribulada, né, uma certa necessidade, menor o tempo, né? É verdade, com certeza. Deveria ser mais indicado, né? Com certeza. A obesidade, as doenças crônicas também, é importante, o diabetes, a pressão arterial, né? Ou a pressão, também chamada de pressão alta, né? Tem efeitos fabulosos nesse tratamento. Legal. Existe alguma contraindicação? A contraindicação é que se o pé estiver com corte, né, aí é interessante, nesse caso, o terapeuta preservar aquele ponto. Né? Por exemplo, se for um pé diabético, por exemplo, né, aí deve ser preservado para prevenção do terapeuta, nesse caso. Né? Então, o terapeuta tem que usar manejos diferentes para aquele tipo específico de tratamento. Uma vez que tem um corte, tem uma lesão profunda ali naquele pé. E a reflexo trabalha, vamos dizer assim, com a compressão, né, dos locais? Sim, tem pressões suaves, são que chamamos de manobras, né? Tem pressões nos pontos de acupuntura também, que já vai ativando esse meridiano, esses fluxos energéticos. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu estou com dor. E o terapeuta, muitas vezes, não está pressionando com toda essa veemência, com todo esse... Né? Mas, como aquele ponto está com um acúmulo, por exemplo, né? Aí é necessário retirar aquele acúmulo para que exatamente, para que aquele fluxo possa estar em harmonia. Por exemplo, se você fosse, né, fazer uma compressão num determinado ponto do pé, a pessoa, mesmo sem saber, né, não teria feito o exame, mas de repente ela poderia ter um processo inflamatório, infeccioso em determinado órgão e poderia ser detectado que aquilo estaria, né? Isso dependendo da experiência do terapeuta, né? O tempo que ele está exercendo essa função, ele vai tendo mais capacidade de acuidade, né?
com aquele tratamento. Então, vai da experiência do terapeuta. Tá, em detectar, Em detectar, né, que não é simplesmente exatamente. fluxo que esteja parado, mas sim já é um processo que está desencadeando infeccioso, inflamatório em determinado órgão. Então, a experiência conta muito nesse caso. E também as ações que pregressa dele também. Às vezes ele teve uma ação pregressa, uma ação emocional que refletiu também, que está refletindo lá nos pés também. Tem essa interferência também. O que chamamos de ladrão. É ladrão energético, né? Uma raiva, uma tristeza, uma morte da família que refletiu naquele corpo, né? Um medo que a pessoa tenha passado, por exemplo. Então, esses são ladrões que nos roubam energia. E aí tem todo um desencadeamento na saúde daquele paciente. Legal. A alegria exacerbada também, a alegria, o contentamento é uma coisa. Aquela alegria, aquela euforia, isso tem também uma interferência também. E hoje, né, as contas para pagar, muita conta para pagar também. Aí é o caçapa. E também muita conta para receber. Né? Tem essas dualidades, também tem uma interferência. Isso também acaba influenciando, então, no campo energético, né, e psíquico das pessoas? Exatamente, tem uma influência considerável. Porque aí a gente colocaria assim, que estaria a preocupação. Exato, exatamente. Então, o foco é a preocupação. Tá? A preocupação tanto de uma ação positiva, né? Quanto o lado negativo. Porque né? As pessoas acham que só não tendo dinheiro ou tendo pouco dinheiro, né, para pagar a conta é que tenha interferências na saúde. Mas o contrário também. Né? Quem tem muitos recursos financeiros também tem sua interferência. Porque, né, tem que lidar com aquilo, né? Exato. E manter, né? Onde guardar todos aqueles recursos também tem essas interferências, né? Se ele não tem um carro forte, por exemplo, uma gama de segurança para guardar aqueles recursos. Legal. A reflexo pode usar numa pessoa grávida? Pode, sim. Muitas vezes a gravidez tem uma interferência no sistema linfático. Então tem um inchaço dos pés, né? O que acarreta numa pressão muito grande devido conforme o tamanho do feto, que a barriga vai crescendo, né? Então tem uma interferência. E também tem se essa grávida tem pressão alta também, enfim, tem essas interferências. E com um toque, aí o marido, o esposo, enfim, companheiro, ele sabedor, tendo esse conhecimento, ele já vai nos pontos, né, e vai liberando aquele fluxo. Também uma medicina. Com certeza, né? O José Paulo, além dele atender, né, aqui na Pax, né, ele é terapeuta da casa, ele também dá cursos referente a isso, né? Exato. A pessoa, referente, agora a gente entrando um pouquinho para você na questão dos cursos, ela precisa de algum requisito? O requisito é a boa vontade, a receptividade de querer aprender, né, de querer buscar esses novos desafios, que é muito interessante para o nosso dia a dia. Então, uma dona de casa, um profissional de saúde, né? O curso é aberto, né? E bem abrange a todos os profissionais. A boa vontade, o coração e a vontade de aprender, né? E depois de praticar, né? A gente tem que é importante a gente poder praticar para a gente ir pegando o feeling, né? Como a gente costuma dizer. Né,
para a gente aprender a sentir, a detectar. E você, né, pode usar no dia a dia também, né? Sim, né? Até no seu... Você ser o próprio beneficiado. Exato, né? Que é mais prazeroso, né? Sim, né? Porque hoje em dia, né, quem cuida dos pés? Né? O pé, coitadinho, é o último a gente se lembrar. Se lembrando do corpo inteiro e, por fim, o pé, quando você vai... A não ser que, né, apareceu o calo, ou você está com muita dor. Ou tropeçou também, né? Tropeçou, aconteceu um fato para você ir lá fazer o processo, ou cuidar dos seus pés, ou ter qualquer aspecto, enfim, que a gente possa cuidar desta parte. Além disso, José Paulo, né, ele dá aula de Tai Chi aqui na casa, né, e que é uma energia maravilhosa, né? Eu conheço um pouquinho, a gente só tem noção, né, mas a gente sabe que é uma energia maravilhosa. E como eu estava brincando com ele, assim, o Tai Chi para mim, né, e até acredito que para muita gente, é assim, é o Kung Fu na câmera lenta. Exato. Foi uma definição interessante essa. Não é? Agora, entrando neste outro aspecto, já aproveitando que ele está aqui, fala um pouquinho para a gente do Tai Chi, né? Já que você dá aula aqui, né? O Tai Chi, nós estamos aqui ministrando esses cursos de Tai Chi, livres inclusive, né? Há mais de 18 anos, né? Mas muitas vezes as pessoas desconhecem o valor terapêutico, o valor medicinal que essas ações promovem. O que muitas vezes as pessoas falam, eu sou 400 por hora, eu sou muito agitado, né? Eu digo para as pessoas que chegam, eu também era. Porque a primeira coisa, eu não vou aguentar, você tem que fazer aquele negocinho assim, aí vai acabar os dias. Quanto tempo vai durar? Esse é o primeiro aspecto, né? Porque há muita ansiedade dentro desse contexto, né? Então, muitas vezes, a pessoa se depara com a sua própria paciência ou impaciência. Mas isso é com o tempo, não é um processo rápido. Né? Por isso que o Tai Chi é para toda a vida. Então, logo, a pessoa tem que ter essa receptividade. Em primeiro lugar, esse querer buscar ao longo do tempo. Se eu vou usar esse conhecimento... para você se reconhecer se você é um ansioso. Exato. Né? Ou se existe, né, a paciência dentro de você e você que não estava usando. E o que a gente tem que ter no trânsito, esse trânsito desenfreado, por exemplo, né? O camarada, o farol nem abriu, ele já está querendo, tá buzinando na sua orelha, como diz no popular, né? Então, é uma constante esse exercício. Então, a princípio, nós mobilizamos nossos tendões, que já vai acalmar as nossas raivas. Então, esse exercício é fundamental para que a gente possa estar, detectando essas nossas ansiedades, esses estados de ansiedade, né, que vai nos tomando. Então, basicamente, a gente vai usando essas pequenas ferramentas, né, e o corpo e a mente vai agradecendo. Então, o Tai Chi, comparado com a reflexo, apesar de serem aspectos diferentes, porque assim, na reflexo você é cuidado, né? Existe um terapeuta que zela por você, né? E quando você não é aluno, né? Tá falando com você passando na técnica em si. No Tai Chi, quais são os aspectos abrangentes que ele consegue alcançar numa pessoa? O Tai Chi é muito abrangente. Lembrando que a reflexo está dentro do Tai Chi. Né? O pisar, o direcionar, porque muitas vezes tem aspectos matemáticos na forma que as pessoas só conhecem aquele encadeamento, aquela forma. Mas é muito abrangente. Tem um Qigong dentro do Tai Chi, né? Tem a percepção da energia do outro, que a gente chama de push hands, que é empurrar as mãos. Esse empurrar as mãos, o praticante já observa
o que está exacerbado no outro, o que não está, né? Essas percepções vai trabalhando, vai aguçando as percepções, tanto quanto praticante quanto do outro. Entre um marido, uma mulher, um esposo, esposa, ou no local de trabalho, um companheiro do trabalho, você vai criando ou abrindo a sua forma de ver, De perceber, de perceber o outro. Uma vez que você está se observando, se sentindo mais. Sim, que legal. Então, quanto mais, né, o aluno vai praticando, ele vai se centrando, isto vai afinando as percepções que ele tem, a ponto de ele poder entender ou sentir a ação do outro. Exato, exatamente. É interessante, né? Que os olhos são o espelho da alma. Então, nesse momento, você já começa a perceber tanto o seu olhar, a sua forma de falar, o seu toque, a sua maneira de estar encarando a si mesmo quanto uma ação defensiva ou preventiva e quanto ao outro, né? Essas ações vêm num crescente, né? A ponto do mestre Pailin tá percebendo o discípulo à distância. Então isso me encorajou a praticar mais. Então o primeiro lance, a primeira ação que ele me deu foi o vazio. Mas eu estou tão cheio de expectativas. Exatamente. Então, como eu me esvaziar? Então, esse foi um desafio muito grande e que o pequeno praticante ou o praticante iniciante é tomado por essa ação. E aí o terapeuta, o professor, o instrutor vai envolvendo, né? E acalmando, dando tranquilidade a esse praticante. Isso os torna prazeroso essa troca. Legal, né? Zé Paulo, eu queria que você convidasse, né, o nosso público, o pessoal, principalmente aqui de São Paulo, né, e da região, né, e quem pudesse deslocar, né, para vir participar, né, você tem esse trabalho que você coloca aqui na casa, com vários horários, né, convidasse o nosso pessoal. Ok. Então as aulas ocorrem nas segundas e quartas, sempre à parte da manhã, às 7:30 da manhã, com aulas personal, caso você queira um outro horário, né, tem aulas personal também, que a casa acolhe, né? E é só você ter essa disponibilidade que a gente combina um horário prazeroso para você. Tá? Venha fazer uma aula grátis, inclusive, caso você se sinta chamado. Então o convite está feito, né? Venha conhecer o trabalho, venha tirar suas dúvidas, veja o que é melhor para você no lembrete. momento. Se puder, case os dois, faça uma reflexo que assim você aproveita, se acalma e depois vai para o Tai Chi. Passe para a prática, não é? A gente aqui, eu digo que a gente só fica assim, rondando, a gente vai um pouquinho ali, a gente vai saboreando dos nossos amigos, a gente vai compartilhando, e eu posso dizer, eu já experimentei, é maravilhoso. Eu adoro. Eu até fiz o curso, mas eu digo assim que eu prefiro receber. É prazeroso. É mesmo, é uma delícia. Realmente a gente sente, não só no corpo, mas na alma, o resultado do trabalho, né? E quem puder, experiencie. Venha fazer, venha participar, seja do curso ou venha ser atendido na Reflexo. Você vai ver e sentir no seu corpo, na sua matéria, o resultado do trabalho, que é maravilhoso. Não é porque ele é meu amigo, meu professor, não, mas é fato. Estamos sempre compartilhando. Tá bem? A gente agradece, vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.
Oficina retornando, né? Vocês viram que hoje a gente trabalhou o nosso campo energia, né? E algumas técnicas que podem nos ajudar a facilitar o nosso viver, a nossa reequilibração, a nossa reestruturação como um todo. Nós tanto podemos aplicar quanto receber, né? O que é necessário nos tempos de hoje, porque assim, tudo está, né, muito rápido, muito acelerado, a cobrança lá fora é muito intensa, em qualquer aspecto do nosso trabalho, da nossa vida. No campo externo, as pessoas estão muito ansiosas, né? Isso como um todo, seja a empresa, seja a chefia, seja a equipe de trabalho, né? É como se as pessoas estivessem plugadas no 220, né? Então tudo tem que ser para ontem, né? Nem para hoje, é para ontem, né? Então, o que acontece? Isto sobrecarrega os nossos sistemas, sobrecarrega os nossos neurônios, né? A gente fica num processo de ansiedade total, naquele estresse, naquele cansaço, no esgotamento. Você se desgasta muito rápido, perde a sua energia muito rápido. Por quê? Porque tudo é de forma exacerbada, né? E aí, em vez de você respirar, de você ponderar, de você processar, de você canalizar a energia, não, né? Tudo é feito de modo rotativo e atribulado. E isto causa um desgaste muito grande, sem contar, porque assim, você não é único. Você interage com todos os aspectos existentes, com outras pessoas. E cada pessoa, né, traz uma energia em si. Ou ela está vivendo um momento, ou ela tem uma situação, ou ela tem um fator para resolver dentro de si que está ali, né, atribulado, né, e que tem uma certa urgência para ser resolvido, para ser colocado em ordem, né? E às vezes não é simplesmente uma, às vezes tem 10, né? E aquilo, mesmo que ela não esteja na pauta ali no momento, fazendo, resolvendo, mas no campo áurico daquela pessoa, aquilo está vibrando, está acionado, a mente dela vai lá e volta, ó, várias vezes durante o dia. E aí, aquilo, junta com a sua, com mais de meia dúzia, que está junto com você, acaba, de uma certa maneira, dando e causando um certo desgaste. Nós temos energia telúrica, o campo de egrégora, de pensamento das pessoas. Quando o meu campo está enfraquecido, quando eu estou de uma forma não centrada, não equilibrada, o que acontece? É automático que a minha defesa diminua, que o meu campo se desgaste. E quando há esse desgaste, eu fico mais suscetível a interferências externas. A energia do outro pode me influenciar, pode me tocar. Assim como o campo das egrégoras, que, sinceramente, né, não está muito saudável, muito equilibrado, né? A energia de si é de medo, de urgência. As pessoas têm uma urgência, nem elas sabem do que. Quando você pergunta o que é urgente, o que está acontecendo, ela tem N situações, porque tudo é urgente dentro dela, né? É como se a casa estivesse caindo, né? E isto faz com que o quê? Eu fique à mercê deste campo. Junta, sou eu mais 1 milhão, mais 1 trilhão de pessoas, de seres, de alma, nesta mesma situação, tentando resolver algo da qual eu nem sei qual é a prioridade, porque eu não parei, eu não respirei, eu não assimilei, eu não coloquei por fato de prioridade. Agora eu vou resolver o problema do meu carro, agora eu vou resolver meu problema lá na empresa, agora eu vou resolver meu problema pessoal. Não, está tudo aquele caos, tudo aquela muvuca, e aí o que acontece? Nada se resolve, muito pelo contrário, há um desgaste energético muito grande, e isto mexe com o nosso psíquico, e o nosso emocional, então, nem se fala, vai para caixa prego mesmo, não é?
E aí você tem todo isto acumulado nesta matéria. Isto daqui, ele foi feito para abrigar um espírito que pudesse vivenciar as coisas de uma forma pautada. O que acontece é que hoje a gente está tudo de forma atribulada, né? E aí o desgaste e o descambar da nossa energia, na verdade, é muito intenso, né? O processo que este corpo vivencia é tão intenso que a gente está somatizando todas as doenças possíveis e imagináveis, né? Quase que ao mesmo tempo. Você sai de uma situação, entra na outra, aí daqui a pouco você arrumou a pressão, daqui a pouco você está com problema cardíaco, daqui a pouco foi o problema que você está com problema digestivo, daqui a pouco você está com problema respiratório. Por quê? Porque, olha, é tanta energia, é tanta coisa para você resolver, e você sem dar tempo para você respirar, sem dar tempo para você processar, sem colocar de forma ordenada as suas prioridades, sendo que você é a sua prioridade. Lembre-se sempre disso. Se você não tiver tempo para cuidar de você, alguém vai cuidar, o que é pior, né? E a gente sabe que quando alguém vai cuidar da gente, é porque, na verdade, nós estamos doentes, né? Então, é super importante a gente estar alinhado aos nossos campos energéticos, né? As nossas funcionalidades, esta matéria como um todo, o nosso emocional, o nosso psíquico como um todo, né? Para que a gente possa manter conectado a nossa espiritualidade. E a espiritualidade, ela já diz em si, é a minha conexão com Deus Pai e Mãe. Tá? É a minha conexão com Deus Pai e Mãe, independente da religião, independente da filosofia que eu venha praticar ou que eu estou. Então, pense, né? Se a minha, aproveitando o gancho ali que a Glaucia está me mostrando, e vocês devem estar vendo aí, a nossa presença eu sou, né? A nossa presença eu sou é maravilhosa, mas eu só consigo estar conectado à minha presença eu sou quando eu estou conectado comigo mesmo, né? Fora de mim, eu não consigo acessar este padrão divino energético, esta força que na verdade, ela deveria assumir tudo em mim, deveria comandar tudo em mim, né? E a gente está fazendo um processo inverso, me desconectando desse nosso plano divino, da nossa presença eu sou, desta força manifestada por Deus como o fator principal de minha existência. Eu sou isto, mas só que desmembrado neste corpo físico, plasmado neste corpo físico. E ele deveria muito, na verdade, estar agindo como um todo, e na verdade nós não estamos, né? Então, para a gente diminuir um pouquinho essa nossa ansiedade, esse nosso processo, vamos fazer uma pequena, né, meditação, uma pequena respiração, uma pequena introdução, né? E aproveitando o gancho da nossa presença eu sou aqui, a gente se conectando a ela. Então, por 3 vezes, inspire, independente de estar com os olhos abertos ou fechados, se você puder. Inspire pelo nariz e solte o ar pela boca. Indo suavemente, uma energia violeta, ela vai limpando, purificando, desobstruindo, até chegar no seu cérebro, que descongestiona, acalma os pensamentos, desobstrui todos os neurônios, purifica a nossa pineal e a nossa pituitária. Inspire novamente por uma energia branco cristal.
Vai limpando qualquer resquício que ainda possa ter ficado na sua coluna, na sua medula, preparando para que possa entrar uma nova energia, subindo chakras, meridianos, linfas, sistemas. Conforme vai subindo, ela vai abastecendo de perfeição, de amor e de luz. E vai E a gente se vê na próxima quarta-feira. Um beijo no coração.